Boa noite, boa noite. Chegamos aqui para a nossa aula semanal, estreando na segunda-feira. Desejando a vocês uma segunda-feira e uma semana repleta de coisas boas, repleta de acontecimento. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, que permaneçam e que vocês continuem estudando, continuem aqui acompanhando a nossa aula, se aprofundando em seu estudo, se aproximando aí mais um final de ano, né? Daqui a pouquinho está todo mundo aí de férias, aprovado, indo para uma nova etapa da vida. É isso aí, é focar no futuro, é focar nas coisas boas, naquilo que vai dar certo, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aqui de língua portuguesa, estudando, aprendendo, aprofundando nossos conhecimentos. E hoje vamos falar de figura de linguagem como elemento de persuasão em propagandas. A propaganda está muito presente no nosso dia a dia. A gente sabe que a propaganda tem um grande poder persuasivo, né, de nos convencer a ser consumistas, a consumirmos até produtos dos quais nem deveríamos, mas pela força da propaganda a gente termina consumindo. Então, a gente vai ver que as propagandas utilizam bastante as figuras de linguagem como elemento de persuasão, como estratégia de persuasão. Então, é sobre isso. Vem para a aula, aproveite, aprenda, descubra, porque estamos aqui no mundo para aprender mais, não é? Aquele que não tem mais nada a aprender é porque não está mais vivo. Tá certo? Então, a aula hoje é sobre figuras de linguagem na propaganda. A gente vai analisar os efeitos de sentido decorrente do emprego da metáfora, percebendo-a como elemento persuasivo, a fim de estimular uma leitura crítica de propagandas veiculadas em revistas, na TV, na internet, entre outros, né? E eu não utilizei somente a propaganda, não, tá? Para falar de figuras de linguagem, eu utilizei também outros recursos. Então, só para que você relembre aí o que são as figuras de linguagem, eu coloco esse painel aí na sua frente com várias figuras, e eu quero lembrar vocês que não existem só essas figuras, tá bom? Mas, assim, se você pudesse fazer uma lista de quais figuras de linguagem seriam essenciais para o seu conhecimento básico, para o ensino fundamental e médio, né? Você que está aqui no ensino fundamental, vai passar para o ensino médio, aí você pretende ir mais profundamente, estudar e tal, e você gosta desses recursos linguísticos, quer entender um pouco mais, aí você pergunta, professora, e quais são as principais figuras de linguagem? Porque são várias, nós temos quase... Se eu não me engano, nós temos mais de 40 figuras de linguagem. Algumas até esquecidas na arca do baú, que a gente nem mais utiliza, né? Mas essas que estão em destaque aí no nosso painel de palavras são as mais comuns. São aquelas que vocês deveriam listar para nunca esquecer, porque estão sempre presentes. Tanto presentes na nossa linguagem, na nossa comunicação diária, como estão presentes também em provas externas, provas internas. E a gente não aprende só para a prova, né, pessoal? A gente aprende para a vida. Então, utilizar esses recursos, entender o que são e utilizar esses recursos ao nosso favor, não tem nada melhor, né, do que exercer a cidadania de conhecer a língua portuguesa. Então, vejam aí. No painel a gente coloca lá, vamos começar a leitura da esquerda para a direita, tá bom? De cima para baixo. A gente tem a elipse, a hipérbole, a prosopopeia, a comparação. Aí temos a metonímia, o paradoxo, zeugma, onomatopeia, eufemismo, pleonasmo, sinestesia, aliteração, antítese, ironia, silepse e metáfora. Então, eu diria que essas são as principais figuras de linguagem, aquela que a gente realmente deve conhecer, porque elas estão muito presentes, sabe? Até quando você diz assim, eu vou gravar ali um vídeo para colocar no TikTok, né? Aí você fala tanto no TikTok, e não sabe que TikTok é uma palavra que surgiu de uma figura de linguagem chamada onomatopeia, tá bom? TikTok é um nomezinho que se usa para barulhos, né? Quando você quer representar um barulho tic-tac, 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 certo? Aí, então, já é uma onomatopeia, quando você tem palavras que formam sons, ou sons que são representados por meio de palavras. Então, tudo tem sentido. Todas essas figuras de linguagem estão presentes no nosso dia a dia. A gente utiliza, às vezes, até sem saber. Você pega aquele seu amigo, né, que tem um dentinho mais assanhado e diz, ei, dentuço, vem cá. Você está usando um apelido, né? Não, você está usando uma figura de linguagem só para você ser bonito, sabe? Para você fugir
Você foge aí da acusação de estar fazendo bullying com o menino, chamando dizendo que ele é dentuço. Você diz, não, professora, eu estou só praticando uma metonímia, a parte pelo todo, certo? Então, são figuras de linguagem que a gente usa bastante no dia a dia. Vamos conhecer algumas delas, tá? Vamos sair aqui do painel. Olha, já falei aqui de algumas, né? Acentuei algumas aqui já para você. E vamos sair desse painel e vamos conhecer mais profundamente essas figuras de linguagem. Mas antes, vamos relembrar que quando você fala de figura de linguagem, a gente está falando de sentidos, né? Sentidos das palavras, sentido das expressões. E só tem dois tipos de sentido. Só tem o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, para eu poder adentrar no universo das figuras de linguagem, eu começo estudando conotação e denotação, ou denotação e conotação. Tanto faz, a ordem não altera o resultado. A gente diz assim, a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Se realmente existe uma sociedade, né? Se existe uma sociedade organizada, então eles se organizam em torno de uma linguagem. Para que haja uma sociedade organizada, os indivíduos devem falar a mesma língua. Aí você se lembra lá daquela passagem bíblica da Torre de Babel, né? Estava indo tudo bem, até que Deus bagunçou a língua de todo mundo. Começaram a falar línguas diferentes, e aí a sociedade não produziu mais nada, o grupo se dividiu e não conseguiram mais interagir. Então, para que haja uma interação, uma produção, uma atividade, vamos dizer, em grupo, uma atividade social, é preciso que os membros daquela sociedade compartilhem a mesma língua, entendam o mesmo código. Se eles não entenderem os códigos, eles não vão conseguir se comunicar. E sem comunicação, fica impossível fazer trocas, fica impossível compartilhar conhecimento, fica impossível realizar algumas ações, mesmo quando os indivíduos falam idiomas diferentes, eles conseguem criar um código no qual todos eles se entendem através do código, certo? Mesmo que eles sejam de universos diferentes, mas eles vão chegar a um ponto comum e encontrar um código de comunicação. Se isso não acontecer, não vai haver interação. Se não há interação, não existe organização. Não vai haver sociedade. Entendido? Então, continuando falando de linguagem, a linguagem possibilita a troca de ideias, ela possibilita a circulação de saberes e ela faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Claro, da amizade ao casamento, todas as formas de relação humana, né? Formas de trabalho, relações pessoais, tudo gira em torno da linguagem. Como é que você vai namorar, noivar e casar se você e a pessoa amada não conseguirem se resolver a usar o mesmo código? Mas eu tenho uma amiga, né? Tenho uma amiga que ela é brasileira, o namorado era do Egito, ela não sabia nada, não escrevia nada em egípcio, em árabe, e ele não sabia nada de português, mas conseguiram usar uma mesma língua. Os dois aprenderam inglês e se comunicam em inglês. E aí deu certo, né? Ficou interessante, não ficou? Ele abriu mão da língua dele, aprendeu inglês, ela abriu mão da dela, aprendeu inglês, e agora eles se comunicam e são casados e têm filhos, tá bom? Mas, para que houvesse essa troca, para que houvesse essa relação entre eles, foi necessário estabelecer um código que os dois pudessem usar de maneira igual, e assim havia comunicação, correto? Então, quando queremos nos expressar, seja de maneira oral, ou seja, falando, ou seja, de maneira escrita, ou seja, escrevendo, a gente recorre às palavras, certo? Então, você fala e escreve com o uso de palavras. Beleza? A gente usa também expressões. Além de palavras, tem expressões. As expressões é mais do que uma palavra. Se eu digo bom, bom é uma palavra. Mas se eu digo bom dia é uma expressão.
e enunciados que atuam em dois planos dos sentidos distintos. Então, toda vez que você tem um conjunto de palavras que formam expressões, frases, orações, períodos, tal, você tem duas formas de manter, de passar essa comunicação, esses sentidos, né? Você pode organizar essas palavras em torno de duas formas de sentido. Tem o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, você está falando aí do campo semântico. E no campo semântico só nós temos apenas a denotação e a conotação. O sentido denotativo e o sentido conotativo. Sentido denotativo é o sentido literal, que lá em cima está bem explicadinho aqui para você. Aqui embaixo eu digo assim, sentido denotativo é o sentido literal. Literal quer dizer ao pé da letra, certo? Literal é ao pé da letra. Aí você vem aqui e vê, ó, denotação. Denotação é quando você usa a palavra no sentido real. Quando você emprega uma palavra no verdadeiro sentido que ela está lá no dicionário. Aquele sentido mais comum. Aquele sentido pelo qual todo mundo conhece. Tá bom? Por exemplo, quando você diz assim. O carro do meu pneu, ou o pneu do meu carro furou com um prego, né? Ou tem um prego no pneu do meu carro. Pronto, você diz, olha, tem um prego no pneu do meu carro. Então, é porque realmente tem um prego. Você vai ver lá e tem um prego realmente no pneu do carro, certo? Agora, quando você diz assim, o meu carro deu prego, olha só, você diz, tem um prego no pneu do meu carro. Aí você vai lá e realmente tem um prego. O prego, aquele material de ferro, né, pontiagudo. Então, ele está lá enfiado no pneu. Isso é sentido real. Você diz, olha, tem um prego no pneu do meu carro. Então, realmente tem um prego. Agora, geralmente, quando o carro quebra por algum motivo, seja de motor, seja de falta de água, falta de manutenção, até de gasolina. Tem um pessoal aí que compra carro, mas não compra gasolina, não é, Mariana? Aí fica no prego de gasolina. Olha o nome, prego de gasolina. Então, já usou o nome prego em outro sentido. Aí a pessoa liga, né? Liga para o outro companheiro e diz, vai me ajudar aqui que eu estou no prego. Aí você fala, estou no prego? Será se ela está sustentada naquele prego? Então, mas o prego que ela se refere na verdade, ela está com um problema no carro, né? O carro deu um defeito, um problema, e não sabe o que é, chama de prego, certo? E quando você vai ao comércio do seu amigo, vizinho, Natim, meu amigo Natim, diga assim, Natim, me vende aí 2 quilos de arroz e coloca no prego. Eu não estou mandando ele pegar 2 quilos de arroz e pendurar no prego. No prego quer dizer ficar afiado. Botar no prego quer dizer fica afiado, depois eu pago. Então, o prego já está agora em outro sentido. Já foi empregado em outro sentido, né? O prego no pneu é um sentido real. O carro no prego já é um sentido conotativo, sentido figurado. E colocar a conta no prego também é outro sentido que eu dei para a palavra prego. Então, quando eu tiro a palavra do sentido real e dou a ela outras possibilidades de sentido, aí eu digo que nós estamos usando o sentido conotativo, tá bom? O sentido conotativo é o sentido figurado. Quer dizer, a palavra não está empregada no seu real significado. Quer dizer, você atribuiu um novo sentido à palavra. Você usou a palavra ou a expressão no sentido diferente, como a gente viu aqui a questão do prego, né? Então, deu prego, bateu prego, prego no pneu, cabeça de prego. Aquele fulano é um cabeça de prego. Então, quando você usa a palavra com sentidos diferentes e fugindo, né? Quando você foge a palavra ou a expressão do sentido real e dá a ele um novo sentido, um sentido figurado, um sentido que não é comum. Não, é um sentido incomum. É um sentido que nem está dicionarizado. Você nem encontra no dicionário porque não tem como o dicionário dar conta dessas variações aí, não. Agora, sim, você pega a palavra manga e manga, né? Manga pode ser manga fruta, a manga da camisa e a manga do verbo mangar, que é zoar, zombar. Isso não é sentido denotativo, isso é polissemia. Polissemia é o poder que a palavra tem de ter vários significados, mas todos dicionarizados.
A conotação, ela não vai para o dicionário normal, viu? Existe um dicionário próprio, tem um dicionário de conotações, né? Dicionário conotativo ou dicionário das figuras de linguagem. Aí sim, você até encontra algumas correspondências, certo? Mar de rosas, né? Mar de rosas é uma expressão que a gente usa para dizer que está tudo bem, né? Que a vida está ótima. Minha vida é um mar de rosas. Então, quer dizer que está tudo bem, que está ótimo, está maravilhoso. Isso é conotação, sentido figurado, certo? Olha lá em cima na denotação, no exemplo. No exemplo de denotação diz assim, o pássaro voava pelo céu da cidade. Aí você entende que o pássaro estava voando lá no céu da cidade. Ou seja, esse voava aí é sentido real, é o sentido dicionarizado, é o sentido que todo mundo entende da mesma forma. Ou você diz assim, relampejou durante a noite. Tudo bem, você já sabe que teve relâmpago, né? Estava relampejando, então teve relâmpago durante a noite. Está no sentido real, no sentido que o dicionário atribui a relampejar e a voar. Voar é bater asa no céu tal, e relampejar é aquele raio que passa no céu à noite, quando chove. Agora, quando você diz assim, o carro voava pelas ruas da cidade, tu vai conseguir imaginar mesmo que o carro está voando? Bem que a China já criou o primeiro carro voador, mas não chegou ainda ao mercado. Então não sonhe, tá bom? Ainda é sentido figurado. Quer dizer que ele passou muito veloz, né? Quando eu digo o carro voava pelas ruas da cidade, quer dizer que ele passou muito veloz. Então eu transformei o muito veloz em voava. Então, eu peguei a palavra voar, bater asas, e transformei em muito veloz, entendeu? Eu dei um novo sentido. Isso é sentido figurado. E se eu digo, seus olhos relampejaram de ódio, eu quero dizer brilharam. Brilharam de ódio. Aí só que eu troquei o brilharam pelo relampejaram. Relampejaram, saíram iscas, né? De ódio. Então, eu quis dizer outro sentido. Eu usei o relampejar em outro sentido. Eu dei um novo sentido para ele, que foi os olhos não relampejam. Tu já viu olho soltando relâmpago? Só nas figuras, só nas histórias em quadrinho, né? Nas histórias em quadrinho você vê, mas na vida real não. Então, isso é sentido figurado, tá bom? Isso é conotação. Conotação é o sentido que não vai para o dicionário, é um sentido que não tem como você enumerar, porque é infinito. Cada pessoa vai usar como quiser. Eu posso usar o relampejar ou em sentido de brilhar, mas posso colocar em outro contexto também. Tá bom? Eu posso dizer assim, a voz dela parecia um relâmpago cortando a noite, né? O grito soou como um trovão. Olha aí a comparação. O grito soou como um trovão no meio da noite. Isso também é força de expressão, né? Figura de linguagem, força de expressão, uma forma de deixar a minha comunicação mais efetiva, mais enfeitada, mais bonita, mais caprichada. Por isso que a conotação, a denotação e as figuras de linguagem, né? Quando você fala de figura de linguagem, quando você fala de conotação, você está trabalhando com uma parte da gramática que a gente chama de estilística. Trabalhamos aí a estilística, tá bom? Simbora. Figura de linguagem. Onde elas se escondem, onde elas nascem, para que servem? O que é que eu faço com elas na vida? Por que é que eu tenho que aprender figura de linguagem? Não sei por que a gente tem que aprender figura de linguagem, porque é interessante, porque a gente tem que tirar a nossa comunicação do usual, né? Você tem que tirar a comunicação do modo comum. Então, quando você tira a comunicação do modo comum, você acaba colocando num sentido mais bonito, enfeitando, dando riqueza à comunicação, gente. Riqueza à comunicação. Isso é maravilhoso, isso é excelente. Figuras de linguagem são recursos estilísticos, como eu mostrei vou voltar o slide, tá bom? Mariana, mostra eu voltando o slide aqui. Olha aí, ó, voltando o slide. Como eu falei para vocês, a conotação é um estudo que você tem quando você estuda a parte de estilística que está na gramática da língua portuguesa. Não é, Mariana? Faz parte da gramática da língua portuguesa, estilística. É uma parte. A gramática da língua portuguesa ela é dividida em fonologia,
morfologia, sintaxe, estilística, ortografia, tá bom? E aí é dentro desse quesito estilística, quando você vê lá na gramática. Estilística, tu já sabe. São as figuras de linguagem. Você sabia, quando eu gostava de ler gramática, eu tinha mania de ler gramática. Eu era apaixonada por gramática, ainda sou, né? Aí eu pegava a gramática, a parte que eu mais gostava era a parte estilística. Eu achava lindo. Aí eu ia correr para a parte estilística, eu lia tudo que tinha lá e aprendia. Eu gostava disso. Gostava não, eu gosto, né? Tanto que escolhi ser professora de língua portuguesa. Então, figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos estilísticos usados por quem fala ou por quem escreve para reforçar a linguagem, enfeitar a linguagem, deixar a linguagem mais bonita, marcar uma força de expressão, mostrar que você sabe exercer muito bem o seu poder comunicativo, sabia? Quando você sabe empregar as figuras de linguagem adequadamente, você só comprova para o seu interlocutor que você sabe usar muito bem o teu poder comunicativo, tornando a linguagem mais interessante, mais bonita, mais original, mais criativa. Quando você usa figura de linguagem, você deixa a linguagem mais criativa. Você mostra para o coleguinha, você mostra para a sociedade, você mostra para o trabalho que você é uma pessoa que sabe se expressar, que você tem uma boa expressão, certo? Então, domine aí a figura de linguagem, aprenda um pouquinho mais. Esses recursos, eles costumam se desviar das regras da gramática. Eles não são gramaticais. Recursos expressivos são exceções gramaticais. É uma permissão que a gramática faz para a gente. Tá bom? Então, eles fogem da gramática, eles fogem do sentido, né? Sentidos frios, sentidos normais, sentidos comuns. E ele foge das acepções. O que é acepções, professora? O significado do dicionário. Então, eles não estão nem aí para dicionário. É um modo criativo de você exercer a linguagem. Anote isso daí, então. Olha, figura de linguagem é um modo criativo. É um modo criativo de exercer a linguagem. Deixar a linguagem mais rica, mais bonita, mais enfeitada, tudo isso. Não é, Mariana? Então, as figuras de linguagem se dividem. Tem as classificações, né? As classes aqui. Obrigada. Então, nós temos várias classes de figuras de linguagem. Nós temos as figuras de palavras. Figuras de palavras, ó, tem algumas figuras lá que chama, né? Figura de linguagem é o nome geral que se dá. De modo geral, você chama figura de linguagem. Mas tu pode dividir as figuras de linguagem em figuras de palavras, que são aquelas que mexem com o sentido, tá bom? Aquelas que mexem com o sentido, tem a ver com o sentido, com o novo sentido que você vai dar a elas. Tem as figuras de pensamento, que são ligadas à compreensão das ideias. Você vai lá para o mundo das ideias, para o seu mundo criativo. Aqui é a questão da criatividade. Criatividade. São associações, tá bom? Quando você faz tipo de associações. Aí você vai, associações, pifou associações. Deixa eu apagar e fazer direitinho, para depois você saber o que é que está escrito, né? Quando você for estudar em casa. Para associações. Aí você tem as figuras de pensamento, tá bom? Então, figura de palavras tem a ver com a mudança de sentido. Vou colocar aqui, ó, mudança de sentido. Né? Você pega a palavra e dá um novo sentido para ela. As figuras de pensamento têm a ver mais com a sua criatividade. É a tua capacidade de associar uma palavra a outra. Tudo no campo ideológico, tudo mentalizado. Você mentaliza a imagem e cria. Aí tem figuras sonoras que elas se apresentam também junto com a construção. As figuras sonoras, elas são observadas quanto à sonoridade. Elas pertencem ao campo musical. Elas são também chamadas de figura de harmonia, né? Figura de construção, que são a associação à sintaxe, estrutura da língua. Tanto a sonora como a construção, elas têm a ver com a harmonia da língua
portuguesa. São figuras de harmonia. Algumas pessoas juntam tudo, figura sonora com construção, e chamam de figuras de harmonia. Mas só assim, olhando, observando a teoria, a gente não entende, não. A gente entende quando passa para a prática, né? Então, se você aprende mais quando você vem para a prática, bora praticar. Você tem aí uma letra de música da Marisa Monte. Ela diz assim: meu coração bate feliz quando te vê. Que música é essa, Marisa Monte? Meu coração bate feliz quando te vê, né? Meu coração bate feliz quando te vê. Tá bom, tudo bem, já entendi. Então, o coração dela bate feliz quando vê a pessoa. Agora, como é que um coração bate feliz? E o coração bate triste? Que o coração ele só bate, né? Ele, quer dizer, ele tem esse movimento, ele pulsa, né? O coração pulsa, ele nem bate, gente. Ele não fica se batendo, ele pulsa, né? Ele é um órgão, um organismo, que ele é uma válvula, né? O nosso coração é uma grande válvula. Ele bombeia o nosso sangue, né? Ele jorra o sangue para as nossas artérias, e aí por isso nós estamos vivos, tá bom? Enquanto ele estiver funcionando, a gente está vivo, porque ele bombeia sangue para nossas artérias. Mas aí, quando a Marisa Monte disse que o coração dela bate feliz quando te vê, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Deve ser isso, né? Então, como é que ele bate feliz? Você já percebeu que tem uma força de expressão, não tem? Dizer que o coração bate feliz? Então, aí você já percebe que tem uma força de expressão aí. Agora é saber analisar qual é a força de expressão. Mas com certeza tu já entendeu, tu já consegue responder a primeira questão. A primeira questão diz assim: as palavras do texto se unem formando uma mensagem. Isso mesmo. Nós temos palavras, pronome, substantivo, verbo, adjetivo, conjunção, pronome e verbo, certo? Então, o conjunto dela, a associação, a cadeia, né, a cadência, a organização textual, meu coração bate feliz quando te vê, certo? Então, forma uma mensagem, transmite uma mensagem, porque passa uma ideia. Tudo que passa tem sentido completo, né? Formou a mensagem. Agora, ela é uma mensagem para você entender em que sentido essa mensagem tem que ser compreendida. Você vai compreender essa mensagem em que sentido, né? Você vai entender no sentido literal. Literal quer dizer ao pé da letra, do jeito que ela está sendo escrita. Ou seja, você vai entender que o coração da Marisa Monte bate, né? Feliz, sorrindo. Então, tu não consegue nem criar uma ideia dessa, é uma loucura. Você entendeu que um coração está batendo e está feliz, né? É uma loucura. Então, tu já sabe que isso aí não é sentido literal, quer dizer, ao pé da letra, ser compreendido do jeito que está escrito. Literal é a mesma coisa de real. E sentido real é a mesma coisa de denotativo. Denotativo é sentido real e literal, é tudo a mesma coisa. Então, a mensagem foi usada para que você entendesse no sentido conotativo, que quer dizer o quê? Sentido figurado. É para você fazer uma ideia, né? Aí tu faz a ideia do coraçãozinho dela batendo todo feliz, né? Ai, que coisinha meiga, que romântico. Coraçãozinho dela batendo feliz. Então, a mensagem faz com que você faça uma associação de ideia. Você vai ter que entender o que é esse coração feliz. Meu coração bate tão feliz, né? Então, quando ele bate feliz é porque quer dizer que ela está feliz. Ela quis outra coisa. Na verdade, nem é o coração que bate feliz, é ela que está feliz. Mas aí ela prefere dizer que é o coração dela. Isso aí pode ser a metonímia, não pode? Pode ser a metonímia. Então, bora lá. A segunda, isso aí você entendeu, né? Fechou, está fechado. Qualquer coisa você escreve no chat ou você pede para o seu professor aí da escola
tá bom? Você está na escola agora, boa noite. Pede para o professor da escola colocar no chat a sua dúvida. Ou se na sua escola está sem chat, está sem comunicação com a gente pelo IPTV, você entra no YouTube do Canal Educação, tá bom? Vai lá no YouTube, aí procura Canal Educação Piauí, aí você encontra, aí tem várias salas, você vai procurar o EJA 4, que é a nossa sala, aí clica, aí você entra no chat, aí você pode conversar comigo, tá bom? E trocarmos ideias aqui. É só pedir o Wi-Fi da escola aí para o professor. O professor dá o Wi-Fi para os alunos que eles entrem em contato comigo. Tem vários alunos que entram aqui e conversam comigo pelo Wi-Fi, já que não está conseguindo escrever no chat do IPTV, tá bom? Então, vamos lá. Na segunda questão, diz assim, indique a alternativa em que ocorreu figura de linguagem semelhante à do texto. A metonímia. Olha, eu falei que era metonímia. Eu nem tinha, assim, levado a sério, sabe? Mas é metonímia mesmo. Sabe por quê? Porque ela quer dizer que quem está feliz é ela. Mas, ao invés de dizer que ela toda está feliz, ela transmite esse sentimento a uma parte dela que é o coração. Então, não é ela que está feliz, é só o coração dela, entendeu? Então, ela se reduziu a uma parte de si que é o coração. E quando você troca a parte pelo todo, você chama isso de metonímia, tá bom? Então, a metonímia, uma representação da parte pelo todo ou vice-versa, né? Então, qual é a outra frase que temos aqui que usou esse mesmo recurso da metonímia, de usar uma parte pelo todo? Os meus olhos te olharam, fingiram não ver, e no canto eu te vi, entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Não é isso? Então, quem foi que olhou a menina? Quem foi que olhou e fingiram não ver? Foram os olhos, né? Os olhos olharam e os olhos fingiram não ver. Ele não diz assim, eu olhei você e eu fingi que não te vi. Mas ele diz que foi os olhos dele que fez isso. Ó, não fui eu, né? Não fui eu. Ele está dizendo isso. Ó, não fui eu que olhei você. Não fui eu que fingi não te ver, não. Foram meus olhos. Ele atribui isso aí aos olhos. Foram meus olhos que te olharam. Foram meus olhos que fingiram não te ver. Ou seja, ele está dando sentido, ele está dando prioridade aí para a questão dos olhos. Ele está tirando a parte dele, né? A parte que cabe a ele, e está dando a parte aí que cabe aos olhos. Então, isso é metonímia. Ao invés de ele dizer, eu não te olhei, ou eu te olhei, mas fingi não te ver, ele diz, os meus olhos te olharam, fingiram não ver. Igual a Marisa Monte. Em vez da Marisa Monte dizer que ela ficou feliz quando vê, né? Olha, eu fico feliz quando te vejo, ela diz que é o coração dela que fica feliz. Ela usa a parte pelo todo. E aqui ele diz que não foi ele que olhou e fingiu não ver, não. Foram só os olhos. Ele não tem nada a ver, foram os olhos, a parte pelo todo. Mas aqui nas outras alternativas diz assim, ó. Todo mundo espera tudo da noite. A música. Todo mundo espera tudo da noite. Nela tudo pode. Quando você fala que todo mundo espera tudo da noite, você está meio que exagerando, né? Então, você está forçando aí uma comunicação mais ampla e você chama isso de hipérbole, de exagero, tá? Tudo que é exagero aí é chamado de hipérbole, beleza? Ah, já entrou gente conversando com ele. Eu falei, na hora que eu falo que o nosso chat funciona, vocês entram aí ao vivo, né? Na letra C diz assim, e o céu chorou de tristeza. Na verdade, não foi o céu que chorou, quem chorou foi a pessoa. Ele transferiu para o céu um sentimento que é dele, certo? O céu chorou de tristeza. O céu não chora, o céu chove, não chora. Ah, então você chama isso de quê? Bíblia, Karen? Como é que a gente chama essa figura de linguagem? E o céu chorou, né? Eu estou atribuindo uma característica humana a um ser que não é humano. Chorar é uma condição humana. Certo, Bíblia? Eu estou transferindo uma condição humana a um ser que não é humano. O céu não chora, o céu não ri, o céu não fala. Mas eu estou dando características humanas para ele. Então, eu chamo isso de personificação.
personificação é outra figura de linguagem. Bora anotar? Aqui ocorreu uma hipérbole, que é um exagero, né? Uma força de expressão, dizer que todo mundo espera tudo da noite. Quando eu digo que o céu chorou, eu estou usando uma personificação, mas que também pode ser metáfora, tá? E quando eu digo, eu sou um negro gato de arrepiar, né? Eu sou o quê? Um negro gato. Eu sou um negro gato de arrepiar. 7 vidas tenho para viver. Eu sou um negro gato. Tem a música dessa, não tem, Bíblia? Eu estou lembrando aqui. Então, quando ele diz eu sou um negro gato, ele quer dizer eu sou como um negro gato. Eu sou como um gato negro de arrepiar, né? Ele só faz a inversão de negro gato para ficar mais gato ainda a frase, né? A frase fica mais bonita, fica mais enfeitada. Mas isso aqui é uma comparação indireta, aí você chama isso de metáfora. Metáfora, né? Eu sou o céu, eu sou o mar, né? Isso aí é metáfora. Ixi, Maria, o que foi isso aqui? Valha Nossa Senhora. Fugiu. Entenderam? Então, isso aí é metáfora, viu, Mariana? A gente está falando aqui das figuras de linguagem. Aí eu já expliquei para vocês aqui como foi que ocorreu a metonímia, né? A metonímia é aquela figura de linguagem da parte pelo todo, tá bom? Como a gente viu ainda há pouco. Quando você vai dizer, ao invés de falar que eu olhei, eu te vi e fingi não te ver, eu digo que foram meus olhos que fizeram isso. Então, eu tiro uma parte de mim e faço essa atribuição. Tá bom, Bíblia? Beleza? Podemos voltar? Simbora. Temos muito o que aprender, né? Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo. As figuras de linguagem, Bia, Karen, também é chamada de figuras de estilo. São recursos usados para dar maior expressividade. Olha, elas dão maior expressividade, elas dão poder de expandir a nossa comunicação. As figuras de linguagem, essa figura de linguagem, Bia, ela torna a nossa comunicação assim, ó, bombástica, tá bom? Você poderia só dizer uma frase comum e ser só mais uma pessoa comum, certo? Você poderia dizer assim, eu me acho bonita. Isso é uma forma, isso é muito comum, todo mundo diz. Não tem criatividade nenhuma, Bia, você dizer que se acha uma pessoa bonita. Agora, se você dizer, ok, meu filho, tá, mas eu sou a própria Marilyn Monroe, aí você arrasou, Bia. Aí você diz, com licença, viu, meu bem, mas eu sou a própria Marilyn Monroe. Aí você arrasou. Você fez uma comparação indireta, eu sou a própria Marilyn Monroe. Não é isso? Você fez uma comparação indireta. Pode ser uma metáfora, mas se você tiver com gracinha com o colega, querendo zoar da cara dele, pode ser uma ironia também, tá bom? Pode ser uma metáfora ou uma ironia. A metáfora é uma comparação indireta que você faz, em vez de você falar, eu sou como a Marilyn Monroe, olha, eu sou a própria Marilyn Monroe, tá bom? Então, você está se comparando a Marilyn. E essa comparação, sem o uso dos conectivos de comparação, você chama isso de metáfora, certo? Mas se você falou no sentido de zoar do colega, passar um trote nele, aí você chama isso de ironia. Ou seja, você bombou na sua expressividade. Bombou a comunicação, tornou a comunicação mais eficiente, tornou a sua comunicação mais plástica. Professora, tornar a comunicação mais plástica quer dizer o quê? Mais bonita. Para que é que você faz plástica, meu amor? Quando a gente faz plástica, né, para ficar mais bonita, estou com vontade de fazer umas plásticas por aí. Deixa a idade chegar mais que vai entrar nas plásticas, né? Existem inúmeras figuras de palavras, como eu disse, são mais de 30. Porém, algumas delas são essenciais, pois sempre nos deparamos com seu uso no dia a dia. Falei isso bem no princípio das nossas conversas. Então, elas são assim chamadas, ó, figuras de palavras ou figuras semânticas. São aquelas que estão associadas ao significado da palavra. Aí você faz isso aqui em casa estudando, olha,
Você pega o marca-texto e você marca o que é mais interessante. Figura de palavras ou semântica é aquela que está associada ao significado das palavras. Aí, quais são as figuras de linguagem associadas ao significado da palavra? A metáfora mexe com significado, a comparação mexe com significado, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a perífrase. São algumas, tem mais, tá bom? Vamos dar só algumas aqui. Já as figuras de pensamento, elas trabalham com a combinação de ideias, combinação de pensamento, vai tudo para o mundo das ideias, tu tem que imaginar aquilo. É o que acontece com a hipérbole, que é o exagero, com o eufemismo, que é o contrário da hipérbole, com a ironia, né? Quando a pessoa, às vezes você tem que estar com ironia, o outro nem sabe, nem percebe. A personificação é o mundo da ideia, a antítese, o paradoxo, a gradação, a apóstrofe, são algumas delas aí que mexem com a figura, a questão das ideias. Já as figuras de sintaxe, também chamadas de figuras de construção, elas interferem na estrutura gramatical, elas vão mexer lá na gramática da língua portuguesa. Então, aí tu pode dizer nós vai, nós quer, que é figura de linguagem, quando você faz de propósito, viu? É a elipse, o zeugma, o hipérbato, o policídato, o assíduo, o anacoluto, o pleonasmo, a silepse, a anáfora. São algumas delas. A gente vai ver depois algumas dessas aqui, as mais importantes. E tem as figuras sonoras de harmonia, que estão associadas aos sons da palavra. Elas são feitas para dar sonoridade, como a aliteração, a paranomase, a assonância, a onomatopeia, o eco, que eu não coloquei, mas tem eco também, tá bom? O eco, entre outros. A gente faz uma breve pausa e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre figuras de linguagem. Até já.